Olá, boa tarde! Está entrando no ar mais um programa Terceiro Milênio. Esse programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Então, esse programa na tarde de hoje, com esse tema maravilhoso, Céu e Inferno. Nosso convidado, Alexandre Barum. Então, eu já vou dar meu boa tarde aqui para o nosso convidado, Alexandre Barum. Prazer imenso te ter aqui novamente no programa Terceiro Milênio. Boa tarde, eu agradeço o convite, eu sempre fico feliz em vir aqui. Espero que a tarde seja proveitosa, né, para todos. Com certeza. Quero dar meu boa tarde também ao nosso amigo que está lá na técnica, Sidney Coelho. E aqui na técnica, aqui dentro do estúdio, nosso amigo Cláudio Leão. Quero dar um grande abraço para o nosso amigo Edenir Madeira, que hoje não pôde estar aqui, está trabalhando, mas vai o nosso grande abraço para ele e a todos os nossos amigos e amigas ouvintes e os nossos amigos internautas que acompanham o programa Terceiro Milênio também pela página do Facebook, não só aqui pela Rádio Tupãssi, mas pela página do Facebook. E só para dizer, se você gostar desse programa hoje, compartilhe com seus amigos. Vai lá no YouTube, no canal da LEP TV, que esse programa vai estar lá. Mais tarde vai estar lá, ou semana que vem já vai estar lá. Compartilhe com seus amigos. Então, Alexandre, muito bom estar aqui hoje para falar de um tema fantástico para mim. Eu acho fantástico esse tema. É um prazer meu. Como todo aspecto do espiritismo, né, também é muito interessante nesse tema. Muito céu e inferno. Então, já vamos para a primeira pergunta, né, Alexandre? Qual é a interpretação da doutrina espírita sobre o céu, o inferno e o purgatório? Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte, que essa ideia, essa noção de céu e inferno, ou assim, de alguma coisa que vai acontecer depois da morte, né, é comum a todas as religiões pensam nisso. Se não pensa nisso, não é uma religião, aí é uma filosofia. Algumas acreditam que depois da morte tudo vai acabar, mas religião não tem essa característica. E talvez esse aspecto assim de todas as religiões, inclusive as mais antigas, falarem em céu e inferno, tem muito a ver com o que Emmanuel diz no Caminho da Luz. Quer dizer, nós já temos uma ideia, fruto dos nossos processos encarnatórios e reencarnatórios, que a gente já sabe que se a gente agir de maneira conveniente, a vida do lado de lá vai ser boa. Se não agirmos da vida conveniente, a vida do lado de lá vai ser ruim. E também a gente tem que considerar que essa noção de céu e inferno, durante muito tempo foi usada para domínio de sacerdotes. Olha, se tu não te comportar da maneira que eu quero, tu vai ser castigado por um inferno, né? Claro que o cristianismo, como quase todas as ideias do cristianismo, se apropriou dessa ideia de céu e inferno, que já era presente em outras religiões, e aprimorou os conceitos e botou, né? Então o céu é em cima, o inferno é embaixo, etc. Já acrescentou mais um pouquinho, acrescentou, foi criando um pouco. Agora, é importante a gente notar que quando a gente fala em céu e inferno, isso caracteriza muito quem nós somos, o nosso estágio evolutivo atual. Porque a gente tem mania de dizer assim, o céu lá, o inferno lá, em algum lugar, né? O diabo, né? O Jesus que veio nos salvar, quer dizer, são sempre coisas externas a nós. Nós vamos para o céu viver bem, vamos colocar lá e tudo vai fazer nós vivermos bem, ou nós vamos para o inferno e tudo vai fazer nós vivermos mal. Inclusive Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele no primeiro capítulo ele diz, tá, mas onde seria o céu? Olha, o céu, ele relaciona também essa questão assim de em algum lugar, é onde os espíritos mais evoluídos vivem, onde não há doença, não há inveja, não há... Bom, hoje a concepção, e o espiritismo é uma doutrina nova, né? A concepção que se tem hoje é o seguinte, o céu e o inferno são estados de espírito, né? Nós imaginamos, nós vivemos bem no céu ou vivemos bem no inferno que nós mesmos criamos. Então a gente tem exemplos assim, desde os mais profundos até os mais simples, vamos falar dos mais simples. Por exemplo, há pouco tempo atrás, uma moça chamada Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque lutou pelo direito de poder estudar. E para ela poder estudar o céu,
para a maioria das crianças é um inferno, entendeu? Então não muda o fato de ter que estudar, muda a percepção que a gente tem sobre isso, né? Então nós podemos estar vivendo extremamente bem no céu ou mal no inferno. Já o purgatório, ele nasceu mais ou menos no século VI, porque tinha um problema assim, bom, uma criança que morre agora, ou um índio que não foi, que não entrou em contato com a religião cristã, ele não fez nada de mal, mas como é que ele vai para o inferno? Ou como é que ele vai para o céu se ele não fez nada para merecer o céu? Então se criou a ideia de purgatório. E em pouco tempo a ideia de purgatório se transformou numa ideia extremamente rentável. Por quê? Porque a pessoa entrava no purgatório, ela não era totalmente boa, totalmente má para ir para o inferno, entrava no purgatório e daí alguém tinha que rezar por ela ou pagar para que alguém rezasse por ela. Então tu começou a contratar missa de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano, de não sei o que, para tirar a pessoa do purgatório. Tinha um estado intermediário. Um estado intermediário. Entre então, o céu e o inferno. Claro. Na realidade não existe o céu, propriamente dito, nem o inferno. Tudo que a gente faz é entrar em sintonias com espíritos que são mais evoluídos ou menos evoluídos de acordo com o nosso estado interno, né? Então ele não está lá em cima, não está lá embaixo. Não está lá em cima, está dentro da gente. Está dentro da gente. Isso. Então, Alexandre, isso é muito importante. Os nossos amigos e amigas que estão nos escutando e muitas das vezes não tem aquele conhecimento da doutrina, ou, né, não sabe o que a gente já estudou um pouquinho, né? A gente já estudou um pouquinho e a gente sabe que tudo está dentro de nós. É um estado de consciência sobre as nossas atitudes, sobre tudo aquilo que a gente faz, né? Não, e a gente vê muito assim que essa necessidade que nós temos de que a nossa salvação, né, entre aspas, ou as nossas desgraças vêm de fora. Então a gente vai para uma reunião espírita, a gente não está muito preocupado com o que querem ensinar, a gente está preocupado em tomar o passe vai me dar energia e eu já vou sair ali purificado, como se fosse um confessionário onde eu largo todos os meus pecados e dali para frente é outro jogo. Não é assim. É um trabalho exaustivo e Emmanuel fala muitas vezes disciplina, quer dizer, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. O passe é uma parte, né? É uma parte, uma energia. Do trabalho. Mas se tu não te conscientizar, se tu não mudar internamente, se tu não te recriar, isso não vai adiantar quase nada. Aliás, o passe pode não doar, tanto que se usa a expressão tomar passe de guarda-chuva, quer dizer, os fluidos nem chegam na gente porque a gente está pensando em outra coisa, bate e vai embora, né? Se chama deletério, né? Então o que acontece? Nós temos que criar o ambiente necessário para entrar em sintonia com os espíritos que teoricamente estariam no céu. E não existe o passe forte ou fraco, ou médio bom ou médio ruim. Claro. Depende de como a gente vai chegar diante daquele médio. Claro, é uma questão de sintonia. Né? De sintonia. Isso. É isso aí. Então, assim, Alexandre, eu já vou colocar aqui junto, né? Já que a gente está falando, o que seria o umbral? Bom, o umbral, nós temos essa ideia do umbral a partir do livro do André Luiz, né, O Nosso Lar, quando ele se encontra no umbral e a partir dali os espíritas todos começaram a se envolver nesse assunto da questão do umbral. E, na realidade, o umbral também é um estado de espírito. E quando a gente vai ver aquele filme Nosso Lar, que talvez lendo as pessoas não percebam muito, mas quando a gente vê o livro Nosso Lar, a gente nota que o André Luiz volta para visitar a esposa dele e a esposa dele está casada com outro homem. E ele imediatamente se enche de ciúmes e imediatamente um umbral se forma à volta dele. Claro que com a visão católica que ele tinha, como ele foi para aquele espaço, ele disse assim, olha, isso aqui eu estou ou no purgatório ou no inferno. É a interpretação dele. Inclusive, muita gente critica o espiritismo e principalmente o livro Nosso Lar, porque diz assim, mas vem cá, se o espírito já não sofre mais com as intempéries, etc., por que ele precisa de casa? Por que ele precisa disso? O plano espiritual é muito sábio, ele não causa impactos muito grandes. Então, se tu está acostumado a um determinado tipo de vida, provavelmente tu vai para um espaço onde aquela vida vai te chocar o mínimo possível. Claro que existe até te adaptar e tu vai crescendo e evoluindo e te dando conta de coisas que tu não precisa mais. São duas coisas que a gente tem que entender que o plano espiritual respeita muito. Primeiro, não chocar em todos os diálogos que a gente vê entre encarnados e desencarnados, é não chocar.
Inclusive, nos próprios trabalhos que vai se fazer na mesa de doutrinação, a gente olha, meu amigo... Tem um fio. Tu vai devagar, né? Não pode chegar e dizer assim, olha, tu morreu. Sinto muito, tu morreu. Não, a gente vai preparando a pessoa. E a outra coisa, o respeito ao livre-arbítrio. Quer dizer, então às vezes o pessoal diz assim, mas por que Deus permite, por que os Espíritos permitem? Porque é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio de cada um. Entendeu? E dentro desse livre-arbítrio a gente vai construindo o nosso céu e vai construindo o nosso inferno, né? Verdade, depende das nossas atitudes, daquilo que a gente faz e vamos viver de acordo com o que a gente vive aqui. Claro. Com tudo que a gente faz. Mas isso é bem comum a todas as religiões, quer dizer, a vida do lado de lá é um reflexo da vida do lado de cá. Né? Todas elas falam. Inclusive, em 1709, o Pedro Grande, na época, né, imperador da Rússia, né, ele organizou uma expedição que chamava Grande Expedição do Norte, para visitar povos autóctones, quer dizer, povos que nunca tinham entrado em contato com ninguém na civilização. E encontraram civilizações lá que nem sabiam que existiam outras civilizações. Então ele encontrou um povo chamado Kutsu. E esse povo, eles tinham um Deus e falavam as mesmas coisas que o Evangelho fala hoje. Olha, tudo que nós fizermos aqui vai acontecer um reflexo do lado de lá, a gente tem que reencarnar várias vezes para ir purificando, a matéria não é boa, etc. Eles falavam exatamente o que o Espiritismo está falando. Quer dizer o seguinte, que todos esses conhecimentos, eles não são próprios só do Espiritismo, eles acompanham o homem durante toda a história da humanidade. Né? Sim, sempre aconteceu, claro. Né? Sempre aconteceu, para nos deixar um pouquinho a par, né, daquilo que aconteceria após-morte, né? Então tem várias obras que falam muito e explica muito sobre isso, né, Alexandre? A gente que estuda, né? A gente tem várias obras que já vai nos preparando, que já vai nos, claro. Né, nos situando, que eu vou encontrar. Não, só para ter uma ideia, o primeiro filósofo que a gente tem ideia dos filósofos ocidentais, lógico, os gregos, né, é Tales de Mileto, não tem nada escrito dele. Depois Anaxágoras, que viveu no ano 600 a 500 e pouco, antes de Cristo, 500 e poucos anos antes de Cristo. E o Anaxágoras, o que se tem registro desse pessoal, chama-se doxografia, quer dizer assim, alguém comentou a respeito deles. Quando eu comento a respeito de uma pessoa, eu não estou dizendo o que ela disse, eu estou dizendo o que eu acho que ela disse. Né? Então, os registros doxográficos são... Mas desse Anaxágoras, ele deixou uma frase escrita, né? E essa frase que se conseguiu recuperar diz assim, eles vão causando justiça e deferência através da injustiça, conforme a ordenação do tempo. Quer dizer o seguinte, nós, através das injustiças, o que parece, estamos criando uma justiça segundo a ordenação do tempo, quer dizer, segundo Deus. Uhum. Então tudo que parece injustiça, na realidade é uma justiça maior que nós não podemos ver. Mas isso Anaxágoras falava 600 anos antes de Cristo. 2.600 anos antes do Espiritismo. Nossa. Entendeu? Então a mensagem sempre teve aí. Cabe a nós acessar ou não. Né? Saber interpretar. É que a gente ainda está na infância espiritual. Na infância espiritual, exato. E vai ter que ser aos poucos. Para a gente ir aprendendo e assimilando, né? Todas essas informações, né? Alexandre, e existe anjos e demônios? Esse conceito de anjo e demônio é um conceito que ele depõe contra a própria natureza de Deus, né? Porque se Deus criou anjos e outras pessoas para sofrer, então Deus não é justo, né? E daí diz assim, não, e se criou demônios, quer dizer, pessoas para serem ruins. Então, que Deus é esse, que pai é esse que cria alguém para nos fazer o mal? Aí o pessoal diz, não, mas os demônios são anjos que se perverteram. Bom, nós somos anjos que se perverteram, sim, né? Nós nos pervertemos. Né? A gente não está longe do... Então, o que existe na realidade? São espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos. Mas daí o pessoal diz assim, não, mas apareceu numa visão lá, a pessoa viu um anjo, com asa, com tudo, um anjo. E é isso. A formação da pessoa era uma formação católica, onde um ser superior era um anjo, ela vai enxergar um anjo, porque os espíritos não querem chocar. Eles mostram uma coisa que eu possa entender. Então é muito interessante a gente ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito da Verdade se comunica, ele diz assim, espíritos, amai-vos
E uns começaram a falar, tu tem que te vestir de branco, tu tem que usar não sei o que. Um dia desse eu encontrei um amigo e ele disse, não, eu estou entrando para o espiritismo, daí onde eu fui lá eles me disseram que as 7 espadas, dos 7 espelhos, do não sei o que, eu disse, ih, confundiu tudo. Claro, alguém recebeu uma mensagem espiritual, interpretou daquela maneira e está reproduzindo aquilo ali que ele entendeu. Então, quanto mais a gente se instruir, mais a gente se livra disso aí, mais a gente não precisa mais ver um anjo. A gente pode ver um espírito e entender que aquilo ali é um ser superior. Com certeza, e sabendo-se que todas as religiões são necessárias, claro, né? Para nossa evolução, para nosso adiantamento. Então, ninguém está no lugar errado. Não. Tá todo mundo onde... No lugarzinho certinho. No lugarzinho certo, né? Não, ninguém recebeu um pai por engano, uma família por engano também. Pior que a gente pediu, né? A gente pediu para estar... Aquela coisa assim, eu não pedi para nascer. Eu tenho um amigo que um dia ele chegou e disse, mas onde é que está o meu livre-arbítrio? Teu livre-arbítrio tu exerceu na hora de escolher. Uhum. Agora tu está vivendo as consequências do teu livre-arbítrio. Se eu beber demais, eu vou ficar com ressaca. Eu não posso, agora eu vou ter o livre-arbítrio de escolher ou não a ressaca. Não, se eu comer demais eu vou ficar gordo. Não é meu problema, mas... Então, claro, são as consequências, né, do que a gente escolheu, mas a gente teve um livre-arbítrio em um determinado momento e a gente escolheu levar essa vida. E assim mesmo, né, diante das nossas escolhas erradas, né, equivocadas, tem todo o cuidado de Deus sobre nós, né? Ele sempre vem, sempre manda seus anjos, né? Nos orientar ou nos intuir ou alguma coisa. Quando a gente está achando que a vida está uma desgraça, que as coisas não estão funcionando, a gente tem que entender o seguinte, Deus é bom e justo sempre. O tempo inteiro. Se alguma coisa está errada é porque a gente não está entendendo certo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é analisar a situação, é analisar a gente, entender qual é o papel da gente, o que a gente está aprendendo com aquilo ali. Quando a gente aprender no pequeno problema, se voltar para a gente mesmo e saber assim, o que eu tenho que aprender com isso aí, eu fiquei impaciente, eu estou apegado demais ao dinheiro, eu estou apegado demais à minha posição social, Quando a gente começar a entender isso aí, a gente supera o problema. E quem diz isso? O Espiritismo? Só o Espiritismo não. O Carl Jung, discípulo de Freud, ele dizia isso. Cada vez que a gente não entende com uma experiência negativa, né, os resultados de uma experiência negativa, aí ele não falava em Deus, mas ele dizia assim, a gente força a consciência cósmica a repetir essa experiência tantas vezes quantas forem necessárias, até que a gente entenda. E o Allan Kardec dizia assim, olha, quem não estudar, se a gente não estuda, a gente vai aprender às próprias custas. Quer dizer, ou a gente descobre onde está errando e tenta se desvencilhar do erro, ou a vida vai nos ensinar, e quando ela nos ensina é doloroso. Então, se a gente está sofrendo, é porque a gente tem alguma coisa para aprender. Sim. Eu sempre cito aqui, né, teu pai, sempre dizia, desconfie quando está tudo muito tranquilo. Que é o período do plantio, né? Uma vez um vizinho do Chico Xavier chegou para ele e disse assim, pô, Chico, comigo acontece tudo errado, eu estou sempre aqui no Centro Espírita, meu vizinho só compra carro e tem casas e viaja. E o Chico Xavier chegou e disse, meu filho, ele está plantando, nós estamos colhendo. É tão bom ficar esses ensinamentos assim pra gente, claro, né? Claro. Com alegria, eu citei teu pai aqui, mas é com grande alegria, ele passou muito aprendizado, claro, para todos nós, né? Quantas vezes, né? Aqui presente, trazendo, né, a doutrina através de tudo aquilo que ele aprendeu, nos passando para os amigos, ouvintes, muitos até foram alunos dele né, no Centro Espírita União, né? Isso. E eu sempre, quando eu falo, é com muito carinho. É com muito carinho, muita saudade. Eu digo, oi, meu amigo, como é que tá aí? E ele costumava brincar dessa forma, né? Ele dizia, bom, tu como filho, né, do seu Barão, mais do que nunca sabe, né, que ele falava, né? Então, é muito bom a gente lembrar disso e ter essa certeza, né? Sim. De que se a gente se instruir, né? A gente vai diminuindo uma série de problemas. Uma série de coisas. O Raul Teixeira, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta.
Então, o Espiritismo exige disciplina. Emmanuel fala, olha, para evoluir precisa de disciplina, disciplina, disciplina. Falava para o Chico, né? A gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo, a gente tem que se analisar. A gente não pode... Quando a gente acha que a gente está certo, é porque a gente está errado. Né? Porque geralmente, não, mas eu fiz isso por causa do meu... Ele me ofendeu, então a gente está errado. Né? Porque a questão é tu ser... E o Espiritismo também nos ensina, né, Alexandre, que não é feito voltar atrás e dizer, poxa, eu estava errado. Claro. Bah, me perdoa, me desculpa, bah, aquela palavra ali não foi bem legal, não foi legal, né? Ele também nos mostra isso. Porque o próprio Evangelho diz assim, quais são os impedimentos que a gente tem? É a vaidade, né? Aquela coisa de não ficar por baixo, e o orgulho. Né? Então, isso aí nos prende. Então, a vaidade e o orgulho nos faz querer ter muito dinheiro, querer ter uma posição social superior aos outros. Né? E muitas vezes, quando a gente não consegue ser superior, qual é a nossa estratégia? Diminuir os outros. Então, agora eu já não frequento muito o Facebook, mas assim, agora eu estava vendo, às vezes eu passo por um motivo ou outro, e o pessoal ofendendo outras pessoas por motivos políticos, que não interessa aqui, mas chamando de velho. Muito, né? De velho. Ah, esse velho... Velho, assim, é para quem consegue chegar a ser velho, né? Não é para qualquer um. Tem muita gente que morre antes de ser velho, né? Toda a sabedoria. E desde quando? Então as pessoas começam a categorizar as outras pessoas e ofendem. O que é isso? Isso é uma tentativa de tu diminuir porque tu não pode te levantar. Né? Tentar diminuir os outros. Nós perdemos e esquecemos a condição humana, a condição do respeito, etc. Tal, por uma disputa. Então, sempre que o orgulho e a vaidade estão no meio, a construção que a gente está fazendo é problemática. Então, quando a gente começa assim, não, mas ele me ofendeu, ele me não sei o que, bom, primeiro, analisa a ti mesmo. Observa a ti mesmo o que tu está fazendo. Ah, tá, então tá. Não quer dizer que eu faça assim, né? Uhum. Claro, como todos, ser que está na Terra também sou imperfeito, também tem briga, né? Mas como eu Santo sei que o Agostinho caminho é assim. disse, será que tu não foi o culpado? Claro. Tu não causou aquela ofensa, né? Não causou aquilo nele para ele te ofender, para ele se irritar e te ofender? Claro. Né? E se não foi nessa encarnação, foi em outras. Então o pessoal diz assim, olha, quando alguém tiver as assuntos, né? Em geral são aspectos que ofendem o orgulho, a vaidade ou o dinheiro. São três coisas. Então os espíritos começam a dizer, não, ele me roubou. Mas não usa mais dinheiro, porque qual é o problema que tu tem? Ele me matou, mas vem cá, tu está falando, tu ainda está vivo. Então, os apegos que a gente tem, né, os sentimentos que a gente desenvolve em função do apego que a gente tem a determinadas posições, que nos levam depois a processos obsessivos que duram centenas de anos. E vai nos posicionar na espiritualidade, claro, né? Ou no céu ou no inferno. Claro, exatamente. Daí sim nós estamos criando o nosso inferno, quer dizer, de ódio, e a gente... Pô, eu estou vivendo no inferno. Não, eu estou entrando em sintonia com outras pessoas que estão nesse problema. É verdade, né? Então tá, só para dizer para os nossos amigos que você está aqui na Rádio Tupãssi, assistindo o programa Terceiro Milênio. Hoje a gente está com esse assunto maravilhoso, falando sobre o céu e o inferno. Nosso convidado, Alexandre Barum, que está aqui abordando esse tema aqui junto conosco, aqui para vocês, os nossos amigos e amigas ouvintes. Então, Alexandre, qual é a visão espírita sobre as penas eternas? As penas eternas também era uma outra maneira de se pressionar as pessoas, né, dos sacerdotes, pressionar as pessoas para que elas tivessem um determinado comportamento, né? Então, olha, se tu fizer determinada coisa, tu vai passar o resto da tua vida no fogo do inferno, etc. E tal, ou sofrendo determinado problema aí, que é uma característica que também se encontra em outras religiões, né? Só que isso aí não coaduna com a ideia de um Jesus justo, ou seja, tu matou uma pessoa, tu vai queimar no inferno, tu matou 50, tu vai queimar no inferno. Então, onde está a justiça disso aí? Tu roubou, tu vai queimar no inferno, tu mentiu, pô, mas fez uma mentira lá, mas tu vai acabar no inferno. Então, não existe justiça quando a pena é eterna. Quer dizer, o próprio homem que é imperfeito sabe que a punição tem que ser de acordo com o mal que tu gerou, né? Então, era uma ideia que não faz muito sentido, né? E o Espiritismo é radicalmente contra ela, né? Não tem pena eterna. Claro que tu tens a lei de causa e efeito. As coisas que tu fizer, mas também tem uma coisa, né?
Quando a gente está passando por um problema, parece que esse problema é eterno para nós. Está doente, parece que não acaba muito. Não acaba nunca mais. Nunca mais, mas tudo tem data para acabar. Todo mal tem data para acabar. No momento que a gente resolveu aquele problema, aquilo vai acabar. E disse assim, não, mas ele morreu com o problema. Não, ele desencarnou com o problema, ele continua vivo. Ele deixou de ter aquele problema. Aliás, né? o Dr. Décio Iannoli, ele tem uma coisa muito interessante, que ele fala assim, que ele diz assim, o corpo da gente é um mata-borrão. A gente vai passando frio, fome, necessidades, né, se machuca, fica doente, não sei o quê. Aquilo ali vão apagando pequenas imperfeições que a gente tem no espiritismo, não sei o quê. Aí ele diz assim, bom, mas daqui a pouco surge um câncer, daqui a pouco surge um coronavírus, daqui a pouco surge uma doença complicada aí que a gente... E ele diz assim, bom, mas aquilo também tem um motivo para a gente se livrar de alguma coisa importante. Sim. E ele diz assim, e daí ele termina uma palestra dizendo assim, espero que todo mundo morra curado. Com certeza. Claro, no momento que tu morreu, tu não curou, né? Mas tu curou, se tu conseguir curar o perispírito, quer dizer, se tu conseguir entender que aquilo ali veio por algum motivo, aquilo já é uma grande coisa. Aliás, o estudar a doutrina espírita nos mostra uma lógica completamente ao contrário da lógica que a gente tem quando está ligado na matéria. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa muito má, um bandido que fez horrores de coisas, o que a gente quer? Tem que matar ele. E até espíritas, de vez em quando, tem que matar mesmo. Pô, do ponto de vista espiritual, coloca a gente sabe. Paredão. Coloca no paredão, pega todos e coloca no paredão. Claro, do ponto de vista espiritual, tu sabe assim, o que adianta? Porque daí ele vai continuar sendo exatamente o que ele é no plano espiritual. Tá, e aí eu te pergunto, o que te diferencia dele, já que tu tem esse pensamento? Esse tipo de pensamento, quer dizer, tu já está vibrando esse tipo de coisa. Né? Outra coisa que a gente pensa assim, mas eu sou bom, eu não fiz nada de mal. Só o que eu gosto é ver filme de violência. Quer dizer, só o que eu gosto é vibrar a violência. Só o que eu gosto é assistir MMA, porque daí fica um dando na cara do outro até sangrar. Né? Não, mas tudo bem, é um esporte. Então, nós estamos numa faixa evolutiva que a gente ainda pensa dessa maneira. Num determinado momento, a gente vai parar de vibrar. Isso aí é o primitivismo ainda, né? Claro, tem um aluno que frequentava lá o Hospital Espírita, que ele frequentava um bar, né? Enfim, não interessa, porque também não é para julgar ninguém que frequenta esse bar. Ele frequentava um bar e ficava falando da vida dos outros, etc. Aquelas conversas de bar. Aí, num determinado ponto, ele chegou e disse assim, tia, tu sabe que aquilo já não faz mais bem? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se livrando dessas ideias. Né? A gente vai começando a pensar numa lógica diferente. Né? Numa lógica que, se eu conseguir evoluir, muitas coisas eu vou me livrar. Muitas coisas eu vou ajudar a desmanchar o que eu posso considerar um inferno. De tal maneira que hoje, Joana de Angelis muito fala na psicosfera, o que está existindo hoje no mundo também é construção minha. Eu ajudo a pensar isso. O segundo livro que o Chico Xavier escreveu... Os pensamentos ruins vão para algum lugar. E os bons também. Também. Então, assim, o Chico Xavier, se a gente vai ver Cartas de uma Morta, que é sobre a desencarne da mãe dele, daqui a pouco ela pede para ver a Terra. E ele mostra, o orientador espiritual mostra a Terra de longe. E ela diz assim, parece um novelo de lã escuro. A camada densa. É uma camada densa, assim, era a época da Primeira Guerra Mundial, os ódios estavam... E daqui a pouco tinha um fio de luz, assim, o que é isso? E ele chegou e disse assim, não, aquilo ali é a mentalização de um em relação ao outro. E o fio de luz, de vez em quando, é alguém pensando bem. Querendo bem. Querendo bem de outra pessoa, né? Transmitindo amor. Então, quer dizer, se a gente está vivendo uma situação que a gente não gosta, somos nós que estamos ajudando a construir ela. Né? E a gente tem que ter consciência disso. Nós somos responsáveis por todos os outros. A pandemia, né, o próprio vírus, né, às vezes assim, poxa, por que Deus nos mandou esse castigo tão grande para a humanidade? E na verdade não foi Deus. Exato. Né? E tem uma coisa que a gente tem que se dar conta. Quando Deus nos tira um negócio, algo, Ele nos dá outro. E nós temos igual responsabilidade sobre esse outro. Por exemplo, durante a pandemia, muita gente teve que ficar em casa. Deus nos tirou o trabalho, nos tirou o lazer, nos tirou não sei o quê. Vamos partir desse... Mas nós ganhamos tempo. O que nós fizemos com esse tempo? Então vamos para a parábola dos talentos. Quer dizer, uma pessoa ganhou 5 moedas, outro ganhou 3, outro ganhou 1. Tá, tudo bem, nós ganhamos essa moeda, esse 1. O que nós fizemos? Nós usamos esse tempo para evoluir, para estudar,
para fazer o bem para os outros, para fazer o bem para nós mesmos, para construir coisas, para ler, para fazer alguma coisa. Para meditar, para ou a gente usou esse analisar. tempo para reclamar, para brigar. Para entrar em depressão porque está em casa? Exatamente, nós usamos porque nós achamos assim, pô, que maravilha eu estar com a minha família, ou que droga, agora eu tenho que ficar com a minha família, que muitos... Não, agora era dramática, e não em termos de oportunidade. Pô, olha, agora eu tenho tempo para fazer alguma coisa, agora eu tenho tempo para fazer o que eu não fazia antes. De conviver com a minha família, de estudar, de ler um livro, de construir, de rezar, de... sei lá, alguma coisa a gente tem que ter. E pode parecer longo, porque a gente já está beirando quase os 2 anos, né? E pode parecer uma pena longa. Mas aí eu queria ver o seguinte, eu me juntei, ganhei, troquei e baixei mais ou menos uns 50 livros. Para mim foi um tempo extremamente curto. Tá curto, não? Tá curto, tá faltando tempo. Tá faltando tempo, né? Outras pessoas acham que foi um tempo extremamente longo, daí depende da preparação que tu tem para enfrentar esse tipo de problema, né? Não, e sem contar que muita gente passou a ver a família, a enxergar a família. Claro. Né? Enxergar o filho, o marido, né? Que muitas pessoas trabalham o dia inteiro e só vem em casa um pouquinho de noite, né? Ali tomam um banho junto, já vão dormir. A minha esposa é professora, né? Então a gente está, de uma determinada maneira, ligado à área da educação, eu ajudo ela. Então a gente vê assim, quantos, eu sei que é cruel falar isso aí, mas quantos pais usavam a escola como um depósito de criança? Creche, e agora as crianças têm que ficar em casa, e mudou tudo, e deu um estresse grande, e as pessoas não estavam preparadas para aquilo ali. É verdade. Né? Então, que aprendizado que a gente pode ter em função disso aí? Quantos aprendizados que a gente pode tirar? E a gente ainda tem que analisar isso ainda, né, Alexandre? Claro, não, a gente vai demorar muito tempo ainda entendendo esse momento que nós passamos. Que nós estamos passando, né? E a gente não sabe o quando vai ser o final. Claro, né? Claro. Vai ter fim, mas a gente não, a gente não sabe quando é que vai ser. A gente não sabe como é que vai ser. Eu fico pensando, Alexandre, nosso amigo Milton Barum, né? O que será que ele está pensando desse momento que estamos vivendo? Uma comunicação que ele deu, que ele apareceu lá em casa, ele disse assim, ele disse 2 coisas, né? A primeira coisa é a seguinte, olha, os objetivos da pandemia, do ponto de vista espiritual, estão sendo atingidos. Não tem nada errado. Mas eu não sei que objetivos são esses. E outra coisa que ele disse assim, não se preocupe que vocês estão protegidos, então nós estamos bem de boa. Não, eu vi, o Divaldo também falou no início da pandemia, ele disse que não estava acontecendo nada errado, estava tudo certo. Claro. Estava tudo acontecendo como tinha que acontecer. E muitas coisas que já foram planejadas, que a gente já sabia que iam acontecer, em comunicações da década de 60, muitas 50, vezes, já estavam falando, olha, vai ser um período complicado, todo mundo estava dizendo isso aí, os espíritos já vinham preparando, dizendo, claro. Só que a gente não dimensionava, né, o que seria, né? Essa pena que estamos passando agora. Agora, é aquela coisa que a gente falou assim, que o inferno parece eterno, né? É uma pena muito grande, mas a humanidade já passou por coisas muito piores. A peste negra, né? A gripe espanhola, é que agora está sendo conosco. As próprias guerras, as inquisições. Claro, então agora está sendo conosco. Agora a gente está sentindo e achando que é um... É conosco período... nessa, né? É alguma coisa que nós temos. Será que a gente já não passou por... Será que também, a gente já não veio? Mas daí nós já estamos tarimbados, né? A gente veio antes, já passou por alguma coisa semelhante. Então é isso, né, Alexandre? Então, assim, eu te pergunto agora, assim, e na visão espírita, o que seria o juízo final? Bom, o juízo final é um conceito também, uma visão apocalíptica, né, que se pretende que Jesus Cristo assumiu essa visão apocalíptica. Então a gente tem que entender alguma coisa assim, então dizendo, mas Jesus falou, bom, primeira coisa é a seguinte, se nós pegarmos um exercício muito fácil, a Bíblia online, existem várias, né, mais de uma dezena, e botarmos o juízo final, nós não vamos encontrar na maioria delas. Em 10, nós não vamos encontrar em 9. Tem no Velho Testamento, os hebreus falam juízo, né? Nos Salmos fala juízo, então nos hebreus ele fala assim, depois da morte, o juízo. Não fala juízo final. Mas tem as visões apocalípticas de João, etc. E tal. Então a gente tem que entender o que está na Bíblia, né? O relato mais antigo que a gente tem de Jesus são as cartas de Paulo. E Paulo não conheceu Jesus.
Estou estudando esse livro. Não existe contato entre Jesus a não ser espiritual, né? Não existe contato físico, então ele fala, mas ele não fala nada disso. Ele conviveu com alguns apóstolos. Ele conviveu com alguns apóstolos. Bom, aí nós entramos nos evangelhos, né? Que é Marcos, Mateus, Lucas e depois João. Já começa o seguinte: os seguidores de Jesus eram pescadores humildes e analfabetos. O próprio Pedro. Então, assim, a não ser Lucas, mas provavelmente não foram eles que escreveram. Se atribui a eles. E existe, então hoje os estudiosos dizem assim, o primeiro evangelho foi de Marcos, mais ou menos 60, 75 anos depois no ano 60, 75, ou seja, 30, 45 anos depois de Cristo, e depois os outros entre 15 e 20 anos depois. E depois, bem no fim, o de João, 90, 95 anos, né? Existe uma evolução, então assim, eles acham que Mateus e Lucas copiaram de Marcos, né? Mas com outras fontes, que eles chamam de fonte QLM, que tem algumas notícias que tem em Marcos e Lucas, mas que não tinham, Mateus e Lucas, mas que não tinham em Marcos. Mas existe uma evolução de coisas, assim, então, sobre a história de Cristo, a morte de Cristo, né, toda a parte do enterro, aí ela vai ganhando corpo conforme... Ou seja, o que dá a impressão hoje para os estudiosos da Bíblia? Que a cada vez que iam escrevendo, queriam impressionar mais os leitores. Então muita história foi sendo criada. A tal ponto que existe um evangelho apócrifo, que é o de Tomás, no qual Jesus, então Jesus fala na questão apocalíptica, e na versão de Marcos, na versão de Tomás, ele é totalmente contra o Apocalipse. Então não existe o juízo final, ele se posiciona contra o Apocalipse. E nos outros evangelhos, a visão dele contra o Apocalipse, contra esse juízo final. Então o juízo final seria quando ele viesse de novo para julgar, então todas as pessoas retornariam ao corpo, os corpos seriam, e todo mundo seria julgado, etc. e tal. Que, na realidade, ele tem uma ligação muito forte com a questão das penas eternas, que a gente já viu que é uma bobagem, né? Então, primeiro, porque do ponto de vista físico, o corpo não pode se reconstituir, ele já passou, inclusive os átomos já passaram por vários corpos, né? Todos já passou por vários corpos. Então, não existe o juízo final, existe um juízo permanente. Agora, quem é o grande julgador? Tem um livro de Chico Xavier, que é Voltei, que o espírito chega do outro lado e diz assim, tá, mas quando é que vão me julgar? Não, quem vai te julgar é a tua consciência. O juízo já está dentro de nós. Aquele que era trabalhador na casa espírita. O juízo já está dentro de nós, né? A gente, o tempo todo, quando a gente fica com remorso de alguma coisa que fez, quando a gente fica envergonhado de uma coisa que fez, quando a gente quer fugir de uma responsabilidade, esse é o nosso juízo. Julgamento. O julgamento perene, não é final, ele é permanente, né? Que nós mesmos vamos exercendo e vamos descobrindo as bobagens que a gente fez, né? E isso é uma coisa que precisamos, né, como analisar e ver. E é esse tempo que nós temos agora, né, claro, de pandemia, né, Alexandre? Pô, sabe o que é interessante? Que eu tinha uma aluna no Hospital Espírita que dizia assim, eu acho ruim, errado essa coisa, quando a gente fica mais velho, que a gente já tem mais conhecimento, a gente fica doente e a gente fica velho e não pode fazer mais nada, não sei o que. Eu disse assim, não, tem uma grande justiça nisso aí. Porque qual é o objetivo da reencarnação? A reencarnação é uma jornada de autodescoberta. Nós temos que descobrir quem nós somos. A gente se acha muito bonitinho, mas daí alguém cruza na nossa frente, nós já queremos dar um tapa, a gente vê uma ofensa no jornal, qualquer coisa a gente já quer mandar matar, já quer mandar prender, já quer exercer toda a nossa raiva. Alguém te corta no trânsito também. Já quer atropelar o cara, já fica imaginando como é que tu vai fazer ele sofrer bastante. Quando a gente vai ver um filme, a gente gosta de ver o bandido sofrer o máximo. Ou então se dá bem. Não adianta morrer, ele tem que sofrer mesmo. Tem gente que ser pelo bem. Despedaçado, bom. Então, e aí a gente não faz essa autodescoberta, nós passamos a vida toda fugindo de nós. Fugindo na televisão, fugindo na distração, fugindo na cerveja, fugindo no cigarro, na droga. A gente passa fugindo. Bom, daí nós chegamos na idade da doença. As muletas, né, que a gente vai agarrando durante a vida. Aí chega um momento que a gente fica velho. E a gente não pode mais levar aquela vida. E aí a gente tem que se encontrar com a gente mesmo. Para algumas pessoas é um período de paz.
Para algumas pessoas difícil. é um período complicadíssimo, desgraçado. Aí, descobrir a si mesmo, né? como é que a gente chegou àquele tempo assim, né? Como é que a gente não consegue viver com a gente mesmo? Né? Como é que a gente não consegue se tolerar, se entender, se perceber? Né? Então, cada vez que a gente não exerce isso aí, durante toda a vida, a gente está acumulando. Então, chega no fim da nossa vida e nós temos que fazer um Enem. Bom, agora tu vai ter que revisar os 70, 80 anos que tu viveu, que tu não fez nada. O pior de tudo é a redação, né? Que eu vou ter que dizer tudo que eu fiz. É isso aí. Daí a gente tem que recapitular tudo aquilo ali, os remorsos, as coisas. Por isso que Jesus é bem claro na Bíblia quando ele diz assim, olha, reconcilia-te com teu irmão quando estiver no caminho. Porque depois que tu não fez, sobra o remorso. E um espírito, ele não sofre, a não ser que esteja ligado, mas em geral ele não sofre fome, não sofre frio, não sei o quê, mas ele sofre do remorso. Das coisas que não fez, né, das coisas que deixou de fazer e das coisas que fez errado. E eu me lembro muito, né, que o seu Barão sempre costumava dizer que às vezes ele recebia comunicações na casa espírita de irmãos, qual trabalhavam com ele, que diziam assim que se arrependiam muito das coisas que tinham deixado de fazer. Pois é. Espíritas. Agora tu vê o seguinte, quando tu chega e diz assim, espíritas deixaram de fazer, tu imagina esse período de pandemia, tu 2 anos em casa, que tempo tu teve para fazer tudo e não fez nada. É verdade. Né? A gente ainda está estudando, ainda está aproveitando de uma certa forma. Se tu está estudando, se tu está lendo, se tu está fazendo qualquer coisa para o engrandecimento, quer dizer, tu não está simplesmente sentado na frente de uma televisão maldizendo a vida, que é uma oportunidade e que tu não sabe aproveitar. Entendeu? Não soube aproveitar, bom, a culpa não é de Deus? Não, a culpa é tua. Bom, mas eu nunca fui informado disso. Não, a gente é informado todos os dias, de todos os meios, há mais de 2000 anos a gente está sendo informado. A gente tem que ter cuidado, porque tem a mídia lá na espiritualidade, tu não foi informado? Não, mas tá aqui, ó. Claro, claro. Abre-se o telão claro. e te Não, te a mostra. própria Bíblia, todo mundo de uma maneira ou de outra teve contato com uma religião. Quer dizer, a Bíblia veio dizendo, mas eu não entendi, não interpretei dessa maneira. Bom, mas aí foi uma escolha tua. Né? Tu não quis interpretar. Aliás, tem uma coisa muito interessante assim. Uma coisa é tu fugir, outra coisa é tu não entender. Claro, mas há pouco tempo atrás, eu escrevo livros, eu estava falando para ele que eu escrevo livros, mas não publico, né? E sobre a questão da ciência espírita. Se existem mundos mais evoluídos, tudo que nós temos já existiu. Esse conhecimento já existe. Microfone, celular, tudo, cura de doença, tudo já existe. Então esse aqui, nós estamos nesse lugar, falando essas coisas, vivendo com esses recursos financeiros, neste país, nesta cidade, com este governo, com este clima, com essa família, com esses amigos. Porque nós estamos exatamente no lugar que nós temos que ficar. E cabe para nós melhorarmos, nós temos que construir para frente. Então, a cada momento da nossa vida, nós estamos recebendo o que veio do passado e construindo o que vem para o futuro. Então, justiça divina é isso, que a gente sempre está acontecendo conosco o que tem que acontecer, no momento certo. Mas eu não entendo dessa maneira, mas eu não gosto. Bom, então constrói de uma outra maneira. Oportunidades vai ter, né? E Chico Xavier mesmo dizia, né, que a gente não pode recomeçar, a gente não pode voltar ao passado, mas a gente pode iniciar um novo futuro. Quer dizer, a cada segundo que passa, nós não precisamos esperar o fim do ano, a cada segundo que passa nós estamos iniciando um novo futuro. Nesse novo futuro agora, nesse segundo agora que veio aqui, nós vamos nos dedicar mais a entender, a aprender, a desenvolver mais, ajudar quem está à nossa volta, a construir um mundo melhor, ou nós vamos nos voltar para nós mesmos? Nesse próximo segundo a gente pode decidir. Sim. E o resultado disso, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. E é tão bom quando a gente se dá conta disso, né, Alexandre? E a gente também pode inspirar outras pessoas a fazerem, outros irmãos, claro, né? Claro. Se dar conta de que podem construir, podem fazer diferente, né? Então é uma coisa assim, o mundo é bom ou é ruim, dependendo da maneira como a gente olha. E tem um exercício que nós fazemos, que a gente fazia lá no Hospital Espírita, que é o seguinte: se tu fechar os olhos e começar a pensar num limão, né, bem verdinho, não sei o que, daí tu corta o limão, passa na língua. Quando a gente começa a fazer isso e a pessoa está concentrada, a pessoa já começa a salivar. Entendeu? Então assim, não tem um limão, tu está pensando. O que tu está pensando
reflete no teu espírito, reflete no teu corpo. Então, o que é evolução espiritual? Evolução espiritual é quando a gente consegue entender que a causa de tudo que está acontecendo conosco e vai acontecer pertence a nós. E o que é iluminação espiritual? Iluminação espiritual é quando a gente entende que a solução de todos os problemas também pertence a nós. Então, a gente começa a dizer, pô, eu quero um mundo melhor, eu tenho que... Bom, mas aí tem que entender o que é o mundo melhor, né? Porque se a gente pensar assim, não, eu quero ter um carro novo, um emprego novo, isso são coisas materiais. E Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. É isso que tu está querendo, é matéria, é o aplauso dos outros, Bom, então, tu está construindo, tu está pedindo coisas erradas, tu está construindo uma coisa errada. Né? Então, a justiça é nós mesmos, né? Sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Claro. Né, sobre tudo aquilo que a gente fazer, ou construir, ou deixar de construir. Claro. Né? Então, a justiça divina é nós. Principalmente a gente conhecer. Conhecer. Quando a gente conhece o plano divino e conhece a nós mesmos, né, as nossas imperfeições e tudo, a gente tem condições de atuar. Quando a gente aprende, fica tudo mais fácil. É verdade, né, Alexandre? E, Alexandre, assim, tu gostaria de deixar alguma coisa para o nosso amigo ouvinte que está nesse momento nos escutando sobre esse céu e inferno que foi falado aqui hoje, né? Para que alguém possa, vou pegar isso para mim, eu vou levar para a vida. É importante, assim, segundo o livro do Francisco de Assis, né? Quando ele estava morrendo, ele já não conseguia mais falar. E ele só dizia assim, ame, ame. Ele já não tinha mais condições de falar. Né? Então é muito importante que a gente perceba o prêmio, o presente que é um segundo de vida. As possibilidades infinitas que a gente tem. A gente reclama tanto por tão pouca coisa, tem um comportamento tão infantil, querendo coisas que brilham, coisas que fazem barulho, não sei o que, e quando não recebemos a gente chora. Então, assim, a cada minuto nós temos condição de superar essa nossa condição de encarnados. Mesmo estando encarnados ainda, quer dizer, a gente pode se ligar ao plano divino. A gente não pode esquecer a parábola das bodas, onde Jesus diz assim, olha, o plano divino é maravilhoso, mas a gente convida, as pessoas não querem ir, e ele até usa assim, um vai cuidar da sua fazenda, outro vai cuidar do seu trabalho, ninguém presta atenção nisso. Nós demoramos tanto tempo cuidando do nosso corpo, cuidando dos nossos bens materiais, cuidando das fofocas, não sei o que são coisas que vão apagar exatamente no dia do nosso desencarne. E não nos preocupamos com a nossa formação espiritual que vai nos acompanhar para sempre, né? E é tão ruim a gente se ver num problema e a gente não ter a noção de espiritualidade, porque a gente sabe que tem um Deus que nos protege, que nos cuida, que está sempre junto de nós, sabe? Tem irmãos que estão sempre tentando nos ajudar e que a gente não entra em sintonia. O tempo inteiro, o tempo todo tem gente tentando te ajudar. Quem lê aquele livro, Ação e Reação, né? Ali fala, é o tempo inteiro, a ajuda da espiritualidade é o tempo todo. Que tem uma coisa que eu acho a coisa mais bacana que tem no movimento espírita, quando tu recebe um espírito para doutrinar, e daí tu diz, olha, meu irmão, tu faleceu, morreu, tá? Cada um usa o termo que quer, e daí tu diz assim, tu não está enxergando um espírito de luz do teu lado? E ele diz assim, agora tô. Aquele espírito de luz teve o tempo todo, só que tu não sintonizava nele. Quando o cara te diz, pô, sintoniza, o cara tá do teu lado. Aí ele, pô, agora eu tô vendo. Pô, mas ele estava ali o tempo todo. Sim, a gente tem um espírito de luz, né? Nosso anjo protetor, né? Tá nosso protetor sempre o tempo todo junto. Quantas vezes a gente esquece dele, coitado? Sim, a gente tem até que pedir desculpa para ele, né? Me desculpa pela vida que eu tô levando. Ou então do trabalho que a gente dá. Isso. Então tá, Alexandre. Então, Alexandre, a gente quer te agradecer muito, muito, né, pela tua vinda aqui, mais uma vez, no programa Terceiro Milênio, né? Que a gente te agradece, a gente não tem como a gente não se emocionar, principalmente eu, né? Eu te olho, eu lembro do nosso amigo, do seu Barum, da Dona Lígia, então transmita a eles, agora a Dona Lígia, né? O nosso abraço, nosso carinho todo, né? Com certeza que o seu Barum está recebendo também, nesse momento, né? E eu quero deixar você, amigo ouvinte, um grande abraço a todos, né? Mais um programa Terceiro Milênio se despedindo aqui,
né? Um grande abraço a todos e a gente retorna na próxima sexta-feira com mais um programa Terceiro Milênio. Um grande abraço a todos. Não? Semana que vem. Olha, o nosso técnico, olha, coisa boa a gente trabalhar em equipe. O nosso técnico está avisando ali que semana que vem o programa será na quinta-feira, excepcionalmente na quinta-feira. Então, até a próxima quinta. Um grande abraço a todos e até lá!